Nós somos o grupo 3 e hoje vamos falar um pouco sobre as síndromes psicóticas. Os integrantes do grupo são Ana Caroline, Giovana Beatriz, João Felipe e João Paulo. Definição: a psicose tem como núcleo estruturante central a prevalência do princípio do prazer sobre o princípio da realidade. Implica um processo deteriorativo das funções do ego, a tal ponto que age em graus variáveis algum sério prejuízo do contato com a realidade. É o caso, por exemplo, das diferentes formas de esquizofrenias crônicas. Na verdade, não é bem uma chave, é feita de cabelo, de folículos. Mas eu consigo olhar para um ponto da parede e entro lá dentro. Na verdade, só às vezes. Às vezes é muito difícil, mas ele não é meu amigo. Não, não, senhor. Na verdade, tem alguma coisa sobre nós no ar que até é engraçado. Eu falava quando não devia e a minha mãe dizia que é melhor usar o lápis em vez de usar o lápis de cera. Mas eu acho que a cor do sangue é mais vermelha. É tudo muito diferente. Vocês mudaram tudo. Vocês deviam pensar nisso. Na verdade, a minha mãe tinha razão. É melhor usar lápis normal. Quando eu como a casca e a parede do meio no centro da terra e as cabras estão com cadastros dos cascos e era como se a Julie Andrews cantasse pra mim. Na verdade, eu pulava e pulava. Não. A esquizofrenia é um dos transtornos mentais graves mais comuns do mundo. É uma doença prevalente no mundo todo, de aspecto crônico e que tem início de maneira precoce, geralmente por volta da adolescência e início da fase adulta. E por causa disso, gera bastante custo econômico, sendo considerada pela OMS uma das 10 causas de incapacitação nos países desenvolvidos. Ainda não se sabe a natureza essencial dessa doença, sendo muitas vezes referida como uma síndrome, como o grupo de esquizofrenias, ou então como o espectro da esquizofrenia, segundo o DSM-5. De acordo com a OMS, cerca de 21 milhões de pessoas apresentam esquizofrenia. No Brasil, a prevalência dessa doença chega a quase 2 milhões de habitantes. A prevalência da doença também se mostra menor em países considerados menos desenvolvidos em relação aos países mais desenvolvidos. Como foi dito anteriormente, a esquizofrenia se inicia de maneira precoce, mas também apresenta uma maior prevalência aos 40 anos de idade. Também não há diferenciação na prevalência dessa doença por sexo, porém se sabe que ela apresenta maior incidência, maior gravidade e maior precocidade nos homens. A fisiopatologia da esquizofrenia não é muito conhecida, porém é visto que ela causa atrofia cerebral e dilatação ventricular nas pessoas com a doença, além de reduzir o volume da substância cinzenta e das medidas dos lobos temporais, córtex pré-frontal e tálamo. Ela também possui um importante componente genético. Somado a isso, cabe destacar também que existem alterações nas vias dopaminérgicas. A esquizofrenia começou a ser classificada durante o século XIX e ela foi classificada em 4 subtipos: catatônica, paranoide, simples e hebefrênica. No entanto, esse antigo formato de classificação não considerava a evolução clínica da doença e nem a resposta que o paciente tendia a apresentar em relação ao tratamento. Então, dessa forma, percebeu-se que ela não considera também a transitoriedade entre os subtipos. Então, o DSM-5 e o CID-11, em suas novas atualizações, retiraram essa forma de classificação e passaram a classificar a esquizofrenia a partir da sua sintomatologia. Em relação aos sintomas, eles são classificados em 6. Temos os sintomas negativos, em que o paciente tende a apresentar um empobrecimento afetivo, um empobrecimento social. Os positivos, em que o paciente tende a apresentar delírios e alucinações, e dentre deles tem os sintomas de primeira ordem, que irei falar um pouquinho daqui a pouco. Os de desorganização, em que eles vão apresentar comportamentos e falas desconexas em relação ao contexto social. Os psicomotores, que vão dizer respeito a uma lentificação, a uma estereotipia de movimento em que o paciente vai apresentar tiques, gestos complexos, repetitivos e algumas posturas bizarras. Os cognitivos, que tendem a acometer a maior parte, dos pacientes com esquizofrenia, e aí dentro deles tem um déficit em compreender as intenções dos outros sobre si e também dificuldade em gerenciar e perceber suas próprias emoções. Os sintomas de humor, eles são muito semelhantes aos negativos, porque vai ter uma redução da expressão emocional e eles podem ocorrer antes de um surto, antes de eclodir os sintomas positivos. Aqui à direita do slide é possível observar alguns desenhos. Eles foram feitos por uma adolescente chamada Kate, que posta eles no seu Instagram. Ela tem esquizofrenia e esses desenhos nada mais são do que ilustrações sobre o que ela vive na doença. Então, esse aqui com uma bonequinha e vários olhos é uma ilustração dela
com olhos ao redor, que é a principal alucinação que ela possui, né, que é ver olhos assim pelo ambiente. Aqui em cima é possível ver um bonequinho com uma sombra escura atrás, e aqui ela tenta representar um pouco os sintomas negativos, a depressão que ela possui. E aqui, parecendo um rosto, ela tentou representar o momento em que ela se olhou no espelho e ela viu exatamente essa mesma figura. Sintomas de primeira ordem são utilizados para realizar o diagnóstico de esquizofrenia. Então, se o paciente apresenta 2 ou mais desses sintomas dentro de um mês, ele é classificado como um paciente com esquizofrenia. E estes sintomas estão dentro dos sintomas positivos. Eles são percepção delirante, alucinações auditivas, que seriam as chamadas vozes, né, que o paciente afirma escutar, discurso organizado, comportamento desorganizado catatônico e sintomas negativos. Outros sintomas que o paciente pode apresentar são o não reconhecimento de que possui uma doença, caso ele reconheça que possui esquizofrenia, pode recusar o tratamento, prejuízo olfativo, hipoalgesia, presença aumentada de reflexos primitivos, além de idealização suicida, comportamentos violentos e tendência a desenvolver outras doenças crônicas. Alguns desses sintomas que eu citei aqui, eles são possíveis de visualizar nas cenas a seguir. Dentre elas, temos a cena de uma moça que, ao estar internada, ela recusa receber o tratamento dos médicos, recusa realizar a coleta sanguínea que ela precisa para realizar alguns exames. O gato comeu sua língua? Não, você matou o gato. Cortou a cabeça dele. Eu preciso dar uma olhada nisso. Mãe. E não. O meu não. É pros exames, o Dr. House pediu. Vocês vão roubar ele. Vender! Não! Sangue não! Não! Sangue não! Não! Sangue não! Haldol 5 miligramas agora. Não! Calma. Não! Não. Não! 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 Unidades. 3 unidades de medida estão corretas. Estão corretas. Posso ajudar? Anidrido clórico e ácido dicarboxílico. E a unidade 3 e 4. 4 delas. As 3 estão corretas. É o padrão, o princípio. Eles a conheciam. A unidade. A contagem padrão Senhora, do dia. Os tirou do sistema. Sabe onde eles estão? Senhora? Vamos levá-la para um local seguro, tá bom? Se esse é o princípio, o preâmbulo. O perímetro é de 14, 17, 22. Ou 26, 37. Ligações fortes. 4, 6. São 4 unidades. Mas só 3 têm carbono. Elliot. A senhora foi atacada. Esse foi um motivo. Eles conheciam o sinal, o gás sarin, para saber a hora certa de entrar. Certo, por que não vamos para outro lugar para... Calma. Calma. Vai se machucar. Calma. O paciente com esquizofrenia tende a apresentar muitas comorbidades, isso por conta do estilo de vida que ele leva. Geralmente esses pacientes podem ficar mais isolados dentro de casa, não praticar exercícios físicos, e o que vai colaborar, né, para o surgimento dessas outras doenças. Dentro das comorbidades psiquiátricas, a mais prevalente no caso é a depressão, com 80% dos pacientes esquizofrênicos sendo acometidos por essa doença, além da ansiedade e transtorno obsessivo compulsivo. Mais uma vez, a Kate fez um desenho, né, em relação a isso, porque ela apresenta, né, a ansiedade, e ela desenhou esse como se fosse uma espécie de alienígena, e ela falou o seguinte: faz-me sentir como se estivesse a ver-me como alienígenas. É ainda pior por causa da voz sem corpo que ouço dentro da minha cabeça. É como se houvesse 2 vozes, a minha e a voz alienígena. Desenhar isso ajudou-me muito. Este desenho foi feito no momento de uma crise de ansiedade dela em que ela estava vivendo aquele sintoma de despersonalização. Além das condições psíquicas, o paciente com esquizofrenia também tende a desenvolver doenças cardiovasculares e câncer, o que vai configurar uma das principais causas de morte prematura dentro dessa população.
E os fatores de risco que eles possuem são sedentarismo, vulnerabilidade devido ao uso de antipsicóticos e hábitos não saudáveis. Além disso, eles têm uma maior tendência em desenvolver um vício em nicotina, porque a nicotina é uma substância capaz de alterar, a neuromodulação do sistema nervoso central, o que vai provocar melhora de sintomas negativos e cognitivos dentro desses pacientes. E é importante que o profissional de saúde não negligencie todo esse quadro, de saúde do paciente. A maioria dos profissionais tende a olhar o paciente apenas com a esquizofrenia que ele possui e não olha para os outros pontos da saúde do paciente, não olha ele com um olhar holístico. No que diz respeito ao tratamento, ele deve ser heterogêneo, até porque a esquizofrenia, assim como as outras psicoses, é uma condição que tem diversas sintomatologias, diversas manifestações. Então, é necessário que o tratamento tenha associação de uma reabilitação cognitiva, do estilo de vida saudável e de fármacos antipsicóticos. Esses fármacos antipsicóticos geralmente serão antagonistas dos receptores dopaminérgicos D2. No caso da reabilitação cognitiva, uma das abordagens que encontramos que pode ser usada é a estimulação transcraniana de corrente contínua, a chamada ETC, o que ainda está sendo avaliado devido à questão do histórico, da utilização de correntes elétricas no cérebro de um paciente, já que o histórico é muito negativo. Isso a gente pode ver na seguinte cena do filme Início, o Coração da Loucura. Doutores, a eletroconvulsoterapia é o que existe de mais moderno no tratamento da doença mental. O método foi desenvolvido na década de 30 e consiste na indução à convulsão através da eletricidade. Por gentileza, podem trazer o paciente? Me tira daqui, me tira, solta, me tira daqui, solta, me tira, me ajuda, me tira daqui, me tira, solta, me tira. Esse paciente sofre de esquizofrenia. A maioria dos casos, que era resistente a todo tipo de tratamento, desapareceu após esse procedimento. Por favor, pegue os eletrodos. Como vocês podem ver, os eletrodos podem ser usados uni- ou bilateralmente. Depois é só ligar e apertar esse botãozinho aqui. A convulsão pode durar 30, 40 segundos, dependendo. É bom lembrar que o paciente não deve se alimentar nas 2 horas que antecedem o procedimento, porque pode provocar vômito. Temos tido excelentes resultados, tanto na catatonia quanto em quadros esquizofrênicos agudos. Desculpe, doutor. Como é determinada essa dosagem? Doutora, a carga deve ser suficiente para a perda da consciência e a convulsão. E o quanto é o suficiente? É preciso avaliar cada caso. Nesse caso, por exemplo. Algo por volta de 30 amperes. E como é que o senhor chegou a essa conclusão, doutor? Na prática, doutora. A senhora vai se acostumar. Ao iniciar as atividades do ateliê de pintura, eu notei que a abstração era constante na produção dos clientes. Porém, com o convívio num ambiente acolhedor e livre, como é o caso do STO, começaram a surgir as imagens geométricas, em especial o círculo, a forma perfeita. A esquizofrenia está associada à perda da linguagem lógica. Mas hoje eu tenho certeza que eles estão se comunicando numa outra linguagem. Uma língua esquecida por nós, que nós precisamos reaprender. Essas imagens, doutores, são imagens do inconsciente. Eu li o relatório a respeito dos progressos no setor. Mas uma coisa a doutora não diz.
Quando é que um desses seus pacientes vai receber alta? Doutor César, eu não sei quando eles ficarão curados. E nem mesmo sei se um dia ficarão. Mas eu tenho certeza que hoje eles estão melhores do que estavam antes. Olhe para eles. Olhe o que o seu paciente, Lúcio, está produzindo. Ele nunca estudou desenho, modelagem. O senhor não foi informado a respeito da melhora em suas atitudes? Francamente, doutora Anise, a nossa obrigação é curar os pacientes e não passar a mão na cabeça deles para confortá-los. O senhor não cura ninguém, doutor César. O senhor usa seus pacientes para suas experiências sádicas. Com licença. E convenhamos que a força é a única vantagem que tem sobre eles. A doutora também faz uso desse hospital para provar as suas teorias. Aliás, é típico de comunistas transformar em humanismo as suas ambições pessoais. O meu instrumento é o pincel. O seu é o picador de gelo. A paranoia, ou transtorno delirante, aproxima-se da esquizofrenia. Porém, aqui apresenta-se sistema delirante, que são vários delírios interligados em sua temática por pelo menos mais de um mês. Porém, a pessoa acometida tem preservação da sua personalidade, afetividade, cognição e o restante do psiquismo. Ettinger! Vocês têm areia nos olhos! Aracnídeos! Vocês não são seres humanos! Vocês vão me transformar em vidro! No intratante! Não seja um lobisomem! O lobisomem não! O lobisomem não! Não seja um lobisomem! O Você está preso não, pelo estupro. Cala a boca! Não machuca! Outras síndromes psicóticas importantes são o transtorno breve e o transtorno compartilhado. Os transtornos psicóticos breves consistem na agudização dos sintomas daqueles pacientes diagnosticados com transtorno há muito tempo. Consiste na agudização, ou seja, aproximando-se da esquizofrenia. Logo, como todo quadro agudo, surge e aumenta progressivamente a gravidade, em até 2 semanas atinge a gravidade máxima e logo tende a decair. Já o transtorno psicótico compartilhado ou induzido desenvolve-se em pessoas que têm uma relação muito próxima, íntima de convivência com pessoas que apresentam algum transtorno psicótico, gerando gatilho na pessoa que não é acometida pelo transtorno. A parafrenia. O termo parafrenia foi usado por Freud para nomear as doenças mentais que se caracterizam pela retração que a libido sofre em relação ao eu, também conhecido como neurose narcísica. Freud cita que na neurose narcísica as pessoas adquirem sintomas megalomaníacos e perdem o interesse pela realidade. O objeto de desejo do parafrênico deixa de ser pessoas ou coisas e passa a ser apenas uma fantasia. Infelizmente, ainda há muito preconceito e estigma com a pessoa que apresenta esquizofrenia. Geralmente está associada a uma falta de conhecimento da doença e vai discriminar aquela pessoa, o que vai provocar baixa autoestima, depressão, baixa qualidade de vida e irá aumentar a ansiedade social que aquela pessoa já apresenta devido à sua condição. Podemos ver um pouco disso, do preconceito na próxima cena. É uma cena de Grey's Anatomy e aqui o preconceito não é somente com a pessoa com esquizofrenia, mas também com o cuidador. Rápido! Mãe! Mãe! Vem aqui, mãe! Não! Daqui! Me dá isso aqui, mãe! Não estamos seguros aqui! Mãe, vem aqui, calma, mãe, por favor! Calma, sou eu! Tudo bem, mãe, por favor. Eles já foram embora, tá legal? Respira. Eu sei. Aí, pega as pílulas e o copo, que estão em cima do balcão. Eu vi. Ela só esqueceu de tomar um remédio de manhã. Calma. Tá, mãe? Não é exagero. Ela tava louca. Ela achou que o Alex fosse um alienígena e tentou bater nele. É sério, alguém devia chamar a polícia ou coisa do tipo. Ela tava totalmente doida. Agora eu acho que acabou de vez. Eu só não descobri ainda como contar pra ele. Eu acho que é só uma questão de tempo pra ele ficar louco, né? Eu queria que estivessem lá. Foi muito doido. Sério? O grupo trouxe alguns diagnósticos de enfermagem com base nas cenas que mostramos no decorrer do trabalho. Nota-se na cena anterior da série Grey's Anatomy os diagnósticos controle de impulsos ineficaz, tensão de papel do cuidador. No início, a senhora em questão apresenta um surto psicótico, não conseguindo controlar os seus impulsos. Mais para o final da cena, nota-se então
a questão do preconceito social contra o cuidador dessa pessoa. Também nota-se a regulação do humor prejudicada, enfrentamento defensivo, risco de violência direcionada a outros, risco de violência direcionada a si mesmo, como alguns diagnósticos importantes presentes nos surtos, seja da esquizofrenia, seja nos transtornos delirantes. Princeton, Nova Jersey, abril de 1956. Acho que vai chover. Eu vou pegar as roupas, tá? Vou preparar o banho. Tô bem. Tá. Eu quase peguei. Charles, toma conta do bebê. Charles, cuida dele. Não. Já vou pra aí. Meu Deus. Pronto. Calma. Calma. Pronto. O Charles tomou conta dele, tudo bem. Não tem ninguém aqui. Meu amor. O Charles tomou Não tem conta dele. ninguém aqui. Ele tomou um soro de invisibilidade. Eu posso vê-lo por causa de uma química incorporada ao meu sangue. Quando o implante derreteu. Eu não podia contar, foi pra te proteger. Alicia! Não! Alô, quero falar com o Dr. Rosen. Tem que impedir, John. Deixa ela fora disso. Com quem está falando? Ela não tem culpa. John. Ela nos comprometerá de novo. Não vai, não. Vai voltar para o hospital. John, me responde! Milhares de pessoas vão morrer. Alicia, por favor, põe o fone no gancho. Não posso permitir. Alô, preciso do Dr. Rosen. Ele está... Me desculpe, John. Não! Alicia? Sabe o que tem que fazer, né? Sai de perto de mim. É muito arriscado. Sai daqui! Eu não quis machucar você. Acabe com ela. Ela sabe demais. John. Ou dá um jeito nisso, seu inútil, ou dou um jeito em você. John, pelo amor de Deus, John, faz o que ele diz. Haja, soldado. Agora. John. John, por favor. Vai! Alicia e Charles não coexistem no mesmo campo de interação. Mas incêndio não existem no mesmo campo de interação. Charles coexistem no mesmo campo de interação. Ambos são assuntos fechados, mas não coexistem. Alicia, Charles te odeia. Mars, coexistem. Cuidou dele, coexistem. Alicia, eu entendo.
Ela não envelhece. Morte não pode ser real. Ela não envelhece. Na cena anterior do filme Uma Mente Brilhante, notamos os diagnósticos de enfermagem: risco de vínculo prejudicado em relação à sua esposa e a seu filho, regulação do humor prejudicada, enfrentamento defensivo, risco de violência direcionada a outros, risco de violência direcionada a si mesmo. Pois bem, nota-se que na esquizofrenia, principalmente nos surtos, encontram-se esses diagnósticos de maneira prevalente, coisa comprovada por essa cena. Essas foram algumas referências que o grupo utilizou para a confecção do trabalho. Agradecemos pela atenção.